Todo mundo Tá. Então tem que você está dizendo que um corretor que está trabalhando dentro de uma imobiliária, ele também tem que estar preocupado com os anúncios? Ele tem que estar preocupado com tudo isso. Se ele não tiver, muitas vezes ele fica para trás. Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao podcast Corretor Máquina de Vendas. Meu nome é Natália Wayne. E meu nome é Fábio Wayne e aqui nós damos os caminhos e métodos para você alcançar os 50 mil reais de comissão todos os meses com a venda de imóveis. E o episódio de hoje é gestor de vendas imobiliárias ou corretor online. Qual é o melhor? Tá, Fábio? Mas antes da gente definir aí o que é melhor, a gente precisa definir o que é o que, né? O que é o que, né? Então, o que é o corretor online? Nath, esse negócio de corretor online, eu tenho que voltar um pouquinho aí no tempo para poder explicar as origens aí do termo e de quando que começou isso. Primeiro que no início era tudo corretor, né? Então, durante décadas, a gente tinha os profissionais atendendo o cliente e fazendo o trabalho completo. Quando veio esse lance de internet, da gente começar a fazer atendimento, começar a fazer divulgação pela internet, surgiu uma nova necessidade. Principalmente as incorporadoras e grandes imobiliárias de lançamento, elas começaram a ter um bicho diferente. Porque antes, o corretor ele atendia cliente. E num determinado momento, ele começou a atender lead. E o lead não é exatamente a mesma coisa, o mesmo jeito de se comportar que o cliente daquele que entra lá dentro do stand. E aí começou a ter necessidade, então, de um profissional que ele atendia de um formato diferente, que ele entendia que o tempo, a forma de atender e o tempo de retorno, assim, a dinâmica do atendimento, ela era muito diferente. Fábio, porque a gente está falando aqui, né, do presencial e do online, e o tempo de resposta que o online exige é bem diferente do presencial, né? Não, na verdade, o tempo é o mesmo, né? Se você vai lá e fala assim, chega dentro do stand para poder ser atendido, você quer ser atendido na hora. E se você dá a lead, você também quer ser atendido na hora. O que acontece é que o corretor, ele acha, beleza, o cara que entra no stand, atendo agora, tem fila e tudo mais. O cara que me manda a lead lá, tá bom, se daqui uns 2 dias eu atender ele, tá sussa. E não é assim que funciona. Então, como acontecia exatamente isso, quando o cara estava no stand ali, ou quando ele estava no Pirata, no PAP, né, que é de porta em porta, enfim, quando ele estava fazendo essas ações físicas, ele estava acostumado a ter uma resposta rápida do cliente. Ele respondia rápido, porque ele estava ali pronto já, terninho, bonitinho, para poder pegar e atender, mas ao mesmo tempo o cliente também batia bola com ele no mesmo tempo. Né? Ele falava oi, o cliente falava oi. E no online não é assim. Então começou a ter que se treinar equipes para elas entenderem essa dinâmica que ia ser diferente. Que o atendimento ia ser, às vezes, um chat. Antes de ter o WhatsApp tão comum como era hoje, tinha uns chatzinho lá no site da incorporadora, que às vezes ia ser por e-mail essa troca. Enfim, ia ser por meios eletrônicos que ia se começar esse relacionamento. E aí essas empresas, incorporadoras e imobiliárias, separaram times online. Hoje em dia, esse negócio do time online, ele está meio que caindo em desuso. Ainda existem incorporadoras e imobiliárias que têm departamentos online, mas a grande maioria dos locais está juntando tudo, porque é uma tendência, na verdade, não só do mercado imobiliário, como do mercado em geral, de fazer uma junção disso daí. Você vê que Magazine Luiza, esses negócios, antigamente tinha o site, era uma compra, né, para você receber em casa e tal, uma central de atendimento, e a loja era um treco todo diferente. Hoje em dia não, você compra no site, tira na loja, tá tudo sendo integrado. Tá, então o que você está dizendo é o seguinte, que o corretor online ele surgiu por uma necessidade das incorporadoras, das grandes imobiliárias, né, de ter um atendimento específico para essa lead, para esse cliente que vinha dos anúncios, da internet, das informações que eram lançadas no site e tudo mais, e que agora já não é mais assim, né? Igual você deu o exemplo da Magazine Luiza, né? Agora é uma necessidade do mercado. Hoje em dia, então, o corretor online basicamente é qualquer um que quer continuar sendo corretor. Se ele não entender que ele é um corretor que tem que ter um desenvolvimento online,
seja em divulgação, seja em atendimento, seja em tudo o que move ali o mercado online, ele em pouco tempo vai estar fora do jogo. Mesmo, Fábio, aquele corretor que atende lançamentos, por exemplo, que fala assim, não, eu não preciso, eu tô acostumado a atender o cliente no presencial mesmo, eu trabalho com lançamentos, então eu vou estar lá direto no stand, no plantão, mesmo esse. Da onde que o corretor do online, que o corretor do lançamento, ele tira clientes. Ele vai tirar clientes da sua própria rede de relacionamentos, então, legal, ele vai continuar fazendo isso. Aonde que ele atende a rede de relacionamento dele normalmente? Você encontra todo mundo que você conhece todo dia no físico ou você faz majoritariamente isso do grupinho de WhatsApp? WhatsApp. Então, ele já está meio online ali, mesmo o cara que está trabalhando o físico. Depois, ele vai fazer rua. Então ele vai fazer ponto avançado, sabe, ficar na frente de restaurante, na frente de padaria, na frente daquelas coisas ali. Isso ainda continua existindo? Continua. Aumentou ou diminuiu depois da pandemia? Você diminuiu. Diminuiu e muito, porque as pessoas estão saindo menos, estão fazendo uma série de outras coisas. E pior, uma vez que elas se acostumaram com outro método, elas também vão ter menos tolerância e menos buscar esse caminho. Entende? Não é tudo que era antes da pandemia, quando voltar a ter circulação plena, vai tudo voltar a ser como antes. Eu não acredito que cinemas vão voltar a ser exatamente como antes, eu não acredito que o trabalho vai voltar exatamente tudo como antes. Muita coisa vai ficar mexida porque as pessoas se acostumaram a fazer de outro jeito. Os aplicativos de comida explodiram de venda e de funcionar. Você acha que depois vai fechar o iFood? Então, quando passar, vai todo mundo voltar. Não, é só restaurante, só rua. Muitas vezes o cara vai ficar em casa. Então, isso muda o comportamento do cliente. Então, segunda coisa, aquele de rua já diminuiu. Terceira coisa que acontece, os estandes. Então, se há 10 anos atrás, 12 anos atrás, o corretor ele podia ir lá, sentar no stand e falar assim, cara, vai bater cliente aqui, e cliente que bater aqui eu consigo fechar. Porque eu sou bom no Somebody Love ali, eu chego no cliente, faço o convencimento, mando pro gol e vai dar tudo certo. Quem cobre plantões, quem está em stands, vai perceber que cada dia que passa, o número de clientes que chega no plantão vai diminuir. Vai falar, o que está acontecendo? Os clientes sumiram? Os clientes não querem mais comprar? Não, isso é um fenômeno mundial que acontece. Você queria comprar uma geladeira antes, você ia na loja e ia aprender sobre a geladeira na loja. Com o vendedor. Com o vendedor. Hoje em dia, você já chega na loja falando assim, eu já fiz o pedido, eu tiro aonde o negócio? Ou, eu só vim aqui para tirar a prova dos 9. Eu quero a geladeira modelo tal, Samsung, não sei o quê, não sei o quê. Deixa eu ver esse modelo aqui, deixa eu só abrir, testar. Às vezes você quer dar aquela pegada física no negócio, mas lá está muito mais como um mostruário do que como uma consultoria acontecendo naquele momento, porque você já tomou essa decisão na internet. Assim também é para carro. Então, antes o cara pegava e ia em 5 marcas para poder saber as informações, saber os preços. Hoje em dia ele vai em 1, 2, já para fazer o test drive e tomar a decisão. Por quê? Ele já viu todas as pesquisas, ele já leu tudo que tinha, já viu todos os vídeos. Ele fez uma preparação na internet muito maior. É a mesma coisa com o cliente. Se antes ele saía batendo perna e falava assim, puta, vou visitar todos os apartamentos decorados aqui na Zona Sul, aqui em São Paulo, aqui no Rio e tal, hoje em dia ele já fala assim, não, tá tendo lançamento tal e vai ser isso. E outra coisa que mudou também. Fábio, você está dizendo que está chegando menos gente na porta dos estandes? Sim, está chegando menos gente na porta dos estandes. E outra coisa que acontece, está chegando menos gente desacompanhada. Desacompanhado o quê? Da pessoa que vai fechar? Tipo, a esposa? Ou... Não, tá chegando mais gente desacompanhada de corretor. Quando você chega lá, o corretor levanta e fala assim, é minha vez, né? Ele, um cliente, ele já chega todo pimpão lá, aí de repente fala, na hora que ele olha, tá lá o Ricardo já do lado, o outro corretor de crachá. Ele tava com o horário agendado. Já, junto com o corretor, já tinha marcado e chegou lá para quê? Para conhecer a geladeira. Quer dizer, para conhecer o decorado. Aí a fila não anda. Por quê? Porque esse cara... E como é que esse cara já conseguiu antes? Com a agenda de telefone dele? Não, ele captou no online. Ele captou no online, fez relacionamento no online, convenceu o cliente a ir para o stand e já chegou lá com o horário agendado. E aí aquela fila ali andou muito menos. Então, eu não estou falando absolutamente que plantão morreu, que plantão acabou. Eu estou dizendo que plantão como uma estratégia única, isso sim morreu. É muito difícil que o corretor consiga falar assim, eu vou tirar
todo o meu sustento, todo o meu sucesso, a minha vida inteira depende de uma única fonte. Tá, mas você falou aí, Fábio, que vai diminuir, que as pessoas elas já vão vir para o stand de certa forma mais conhecendo melhor o produto, porque ela já viu aí o site com as informações, já conversou às vezes com um corretor antes, mas então elas estão vindo mais qualificadas, é o que você diria, né? Isso não seria algo positivo, já que elas já estão vindo com uma intenção maior de fechamento? Se já vem pouco, vem quem quer, né, mesmo? Não é bem assim. Primeira coisa, ainda vai ter gente que vai chegar lá e tá olhando de qual que é. Fala, não, tô vindo aqui só para conhecer mesmo e tá tudo É o bem. curiosão. É o curiosão. Não quer dizer que o curioso, ele não vai eventualmente fechar. É que não necessariamente ele vai fechar naquela hora. Não quer dizer que ele está já no momento de compra. Quer dizer que ele tem algum interesse. Ninguém para ir lá também só para bater perna. O cara vai porque ele tem algum interesse, ele tem alguma intenção. Se aquela intenção vai converter naquele produto, eu não sei. Se aquela intenção vai converter naquele momento, eu também não sei. Mas alguma intenção ele tem. Entretanto, o volume caiu de tal forma que isso já ficou mais perigoso. Porque não é assim, caiu pela metade, mas também quem sobrou é a nata da nata. Até melhor que eu não perco meu tempo. Entrou cliente, fechamento certeiro. Não é assim que funciona. O volume caiu e ele ainda tem uma distribuição de quem pode estar só curioso, de quem não está no momento de compra ainda. Tá, Fábio. Então tá, acho que deu para entender aí que o corretor online, ele é o corretor dos dias de hoje, né? Porque não dá para você hoje ser um corretor que atinja resultados, né? Que consiga fazer vendas e ganhar comissões, se você não trabalhar com online. Sim, vai ser cada dia mais difícil, tá cada dia mais com os dias contados, quem não trabalha no online. Porque assim, Fábio, eu posso trabalhar lá no plantão? Pode. Agora, eu posso trabalhar no plantão só dependendo do que entra no plantão? Não, você tem que trabalhar lá no plantão com o seu notebookzinho lá aberto e mandando ver de novos clientes entrando via os anúncios, via tudo aquilo que você fazendo anúncios, gerando leads e também fazendo a manutenção de todos aqueles leads que você tem. Então você tem um trabalho que eminentemente é online gigantesco. Talvez você vai ter muito mais interações hoje online do que necessariamente físicas com o cliente. Tá. Então hoje, meio que todo mundo é corretor online. Tá, e o GVI? Tá. Peraí, eu falei GVI já direto, né? Mas é o gestor de... É que a gente já tá tão acostumado, né? Que a gente íntimo, né? A gente já contrai. É o gestor de vendas imobiliárias. O que esse cara faz? O gestor de vendas imobiliárias, a primeira coisa que a gente tem que entender é que isso é uma função. Ela é uma função que vai trabalhar em parceria com um corretor. E essa pessoa que desempenha essa função, ele pode ou não ser corretor de imóveis. Então, o corretor de imóveis ele pode ser um gestor de vendas imobiliárias e ele vai cuidar de uma fase da venda. Porque a jornada de compra do cliente, a gente já falou isso em vários episódios, em muitos dos nossos conteúdos aqui, ela é uma jornada longa. Ela não é o cliente entra e fala assim, imóvel, e começa a jogar dinheiro já na cara do corretor. Ele fala, poxa, eu posso comprar um imóvel. Vai demorar lá 460 dias em média para ele chegar na efetivação do negócio. Então é um processo longo. E da parte do corretor, a intermediação imobiliária, que é o processo que nós fazemos, porque às vezes a gente fala venda, mas na verdade o que a gente faz é a intermediação. O produto não é nosso, o produto é do cliente, seja uma incorporadora, seja um terceiro. Então, o processo de intermediação imobiliária, por mais que ele pareça simples, ele não é. Ele é complexo e ele é extremamente longo e extremamente detalhado. Então, se você for pensar, vai ter captação de produtos, cadastramento de produtos no sistema, ter um sistema, divulgação, fazer anúncios, atualização de cadastros, atualização de anúncios, vai ter atendimento de cliente, vai ter agendamento de visitas, vai ter confirmação de visita, depois propostas, negociação dessas propostas, depois contratos, venda efetivamente e registros, quando você vai lá para o cartório para fazer isso. Beleza, você me falou um monte de tarefa, mas não é tudo que tem que ser desempenhado pelo corretor?
Que história é essa? Eu já tô prevendo aqui os haters, os corretores começando a falar: mas isso aí só pode ser feito por um corretor habilitado. Como assim que você está falando que um gestor de vendas imobiliárias não pode não ser um corretor? É o seguinte, algumas das tarefas que um corretor de imóveis desempenha são únicas e exclusivamente que podem ser executadas por um corretor. A gente tem não é tudo isso aí, não. A gente tem legislação que fala sobre isso, mas não é tudo isso. Então, é da mesma forma como certas questões só podem ser feitas por médicos. Mas não é tudo que só pode ser feito por médico. Certas questões só podem ser feitas por um advogado, mas não é tudo que só pode ser feito por um advogado. Quando eu vou lá ver, por exemplo, uma decisão de um juiz, muitas vezes o juiz não pegou o processo, levou para um lado para o outro, deu carga, foi no computador, ele tem toda uma assessoria para fazer isso, que não é juiz, que muitas vezes não é nem bacharel em direito. Então, você tem lá estagiário que vai pegar e vai fazer peça, e o juiz vai vir e vai finalizar e vai assinar. Então, o juiz ele é o responsável pelo processo, mas não é ele quem executa todo o processo. O advogado ele é o responsável pelo processo, mas ele vai ter estagiário, vai ter um monte de gente na equipe que vai fazer partes disso daí. O médico ele é o responsável pela cirurgia, mas vai ter uma recepcionista que vai receber o paciente, vai ter um camarada que vai ser enfermeiro e vai fazer a preparação do paciente, e vai ter ele que vai fazer lá a consulta ou que vai fazer a cirurgia. Então, ele é o responsável. Do mesmo jeito, a gente tem isso dentro do mercado imobiliário. Quem é o responsável, quem vai fazer uma série de atos dentro desse processo, obrigatoriamente tem que ser o corretor. Então, o gestor de vendas imobiliárias, por exemplo, pode ir lá no apartamento fazer a visita com o cliente? Não pode. Só quem pode fazer a apresentação de um imóvel é um corretor de imóveis habilitado. Agora, o corretor de imóveis, só ele pode fazer cadastro de imóveis no sistema? Só ele pode fazer pesquisas de imóveis? Só ele pode mexer com chaves? Só ele pode fazer os anúncios? Eu não estou dizendo estar em nome dele. Eu estou dizendo em literalmente entrar lá no Photoshop ou no aplicativo, fazer a edição do vídeo, formatar a parte técnica. Não. Se fosse assim, meu Deus, não tinha uma imobiliária rica nesse mundo. Imagina o dono da imobiliária, eu sentando aqui fazendo tudo. Cada anúncio, a gente tem equipe. Aqui vocês não estão vendo, mas tem gente até aqui em volta da gente, fora da câmera e tal. Para essa live existir, eu tenho pessoas que estão nos ajudando aqui. A gente tem que ter um time para fazer isso. E do mesmo jeito, eu tenho time para tudo. Então a gente tem gente fazendo secretaria de vendas, fazendo a primeira etapa. Eu tenho gente fazendo pesquisa de imóveis. Eu tenho gente fazendo cadastro. Eu tenho gente fazendo contrato. Eu tenho gente na recepção. A gente tem um monte de gente que não é corretor. Então não é crime. Não, primeira coisa que não é crime. A outra coisa também é que às vezes o pessoal fala assim, é crime. Cara, não é crime, tá? Até a penalidade é multa, não é prisão, não é nada disso desse jeito, tá? Então a gente também tem que entender até... Mas nesse cabe, não cabe penalizar. Não tá nem irregular, nem nada, tá? Qual que é o lance? O lance é, ele não pode fazer isso sozinho. Mas mesmo que ele seja corretor, mesmo que o gestor de vendas imobiliárias ele se proponha a fazer isso e ele seja um corretor com Cresce, a parte que vai ficar mais confortável para ele é que ele vai poder fazer tudo em nome dele. Mas para ele ser gestor de vendas imobiliárias significa que ele não faz tudo. Porque essa é exatamente a explicação, essa é a definição do que é um gestor de vendas imobiliário. É um profissional que trabalha em parceria com o corretor, dividindo as funções da intermediação imobiliária. Então ele vai fazer a primeira fase. Tá, então, peraí, deixa eu só ver se eu entendi. Então, o GVI, ele pode ser um corretor, pode não ser um corretor, mas sempre é obrigatório que ele trabalhe em parceria com um corretor, né? Ou associado a um corretor. E o que ele faz é ajudar o corretor a fazer algumas tarefas. Na verdade, quando eu falo assim, ajudar, fica parecendo que é só um assessorzinho. Tipo a secretária. É tipo a secretária. E não é isso. Por isso a gente não fala secretaria de vendas ou alguma coisa desse gênero para a função de gestor. Ele é gestor. Até no próprio nome a gente já coloca para você ter uma ideia hierárquica maior. Porque a função dele é muito mais alta. Ele vai ter que fazer... Ele tem que entender muito de anúncios? Tem. Ele tem que entender muito da cabeça do cliente? Ele pode só falar dos anúncios e pronto? Não. Para ele fazer os anúncios, ele tem que entender do produto.
Ele tem que conhecer profundamente o produto. O universo de imóveis, O de universo venda, de né? imóveis, tudo isso ele precisa, das localidades, ele precisa entender de tudo isso. Ah, Fábio, mas ele nunca nem foi lá no imóvel. Tá, mas ele nunca foi, às vezes ele nunca pisou no imóvel. Mas o que ele sabe de foto, de vídeo, de Google Maps, de não sei o que, de descrições dos produtos, ele fez a maior parte das descrições dos produtos, então ele entende muito de forma, ele entende muito do mercado. Ah, Fábio, dá para fazer isso sem ser corretor? Lógico que dá. A metade dos corretores não sabe. Quem forma em TTI não sabe nada, só está habilitado, só recebe a carteirinha, entendeu? Vai demorar anos, a não ser, depende muito. Tem gente que aprende mais rápido, tem gente que demora mais um pouco, mas vai demorar um certo tempo até ele de verdade entender do mercado imobiliário. Eu já vi GVI que entende muito mais de mercado imobiliário do que muito corretor de imóveis, mesmo que tenha habilitação. Mas o fato é, ele vai ter que fazer tudo isso. Então não é só uma ajuda que ele está dando, ele está realmente levando o cliente até a metade do processo, pelo menos até a metade. E essa metade seria o quê? A visita? Até a visita, pelo menos até a visita. Apesar de que ele vai ajudar mesmo pós-visita, ele ainda vai ter interação com o cliente, ele ainda vai ter interação com outros parceiros, como o correspondente bancário, como a pessoa do cartório que vai fazer as escrituras, enfim, ele pode também lidar junto com esses outros parceiros e acompanhar o processo como um todo. Até mesmo em pós-venda ele consegue lidar ainda com o cliente. Então ele vai ter uma função e uma atuação muito grande, principalmente uma atuação que condiza com o que ele vai ganhar, porque depois no final o que você vai fazer é dividir comissão. Existem vários tipos de divisão de comissão de acordo com decisão entre as duas partes, mas normalmente assim, a recomendação ali é que vai fazer meio a meio. Então, por quê? Porque você está dividindo meio a meio o trabalho. Eita, mas já está mexendo no queijo aí do corretor, hein, Fábio? Cara, o que acontece? Você pode, tá mexendo. Depende. Se você for falar assim, o que vale mais para você? Você quer ficar com 100%? Mas 100% de nada é nada, né? De 0 a 0, né? 100% de 0 a 0. Se você não fizer nenhuma venda, 100% da comissão dela vai ser 0. Então, muitas vezes, você vai precisar dividir essas funções exatamente para poder ganhar escala, para poder conseguir fazer. É muita coisa para fazer. Entendi. Você está dizendo, então, que o gestor de vendas imobiliárias ele vai trazer uma quantidade de visitas muito grande para o corretor. Quer uma comparação? E aí isso vai fazer com que as possibilidades de fechamento sejam maiores. Deixa eu te explicar qual que é a diferença entre um e outro. Um corretor de imóveis padrão, que trabalha, por exemplo, em imóveis de terceiros. Imóveis de terceiros, a gente faz anúncios em algumas plataformas que dão mais conversão para a gente, tá? É diferente do que o lançamento, é diferente do que outras coisas. Então eu vou dar um númerozinho de conversão aqui para imóveis de terceiros, que é mais o que a gente trabalha aqui no dia a dia, por mais que a gente também já tenha trabalhado muito lançamento, e assim dá para ter uma ideia. No atendimento feito por um corretor de imóveis, para os leads que chegam para o objetivo de terceiros, na média, a gente consegue converter aí em torno de 8%. Então, de cada 100 clientes que entram em contato, que falam, tenho interesse em saber mais desse imóvel, 8% deles vão chegar a fazer efetivamente a visita. Isso é uma média. Habitualmente por um corretor. Por um corretor de imóveis, tá? Um gestor de vendas imobiliárias consegue, no início, do mesmo jeito que uma secretária de vendas, ele tem números muito parecidos, porque a lógica é muito semelhante à da secretaria de vendas, ele consegue levar esse número para 16% a 20%. Ou seja, ele mais do que dobra de cara. Ele consegue fazer duas vezes e meia ali o que o corretor faz por padrão. E um bom gestor de vendas imobiliárias que já esteja com experiência, que já tenha algum tempo de algum chão aí e que já saiba, já tenha se desenvolvido mais, consegue chegar a 30%, 32%. Então dá para ser entre duas vezes e meia a 4 vezes maior a conversão só de visita que eu estou falando. E aí, por que é assim? É porque o cara é muito bom nisso, é muito melhor. Não, porque ele trabalha com uma coisa só. É focado. É focado. Então, como ele é focado, é mais fácil para ele. Porque imagina, o corretor está lá, fazendo visita. Aí eu estou fazendo visita com o cliente. Estou 4 horas com aquele casal que eu acho que tem chance dele pegar e comprar. E nessas 4 horas está entrando lead, não tá? E aí, quem está atendendo essas leads? Aí eu vou falar com o cliente. Aí é o cliente que queria ser atendido na hora, que não está sendo atendido na hora, que leva 2 horas, 4 horas, 2 dias. Aí eu terminei as visitas 6h30 da tarde. Eu já estou cansado e eu não vou nem retornar para lá. Aí ainda tenho mais que voltar para casa, não sei o que e tal, amanhã eu retorno para esse pessoal. Se Deus quiser, né?
eu retorno amanhã. Porque se você não esquecer, não fica lá no limbo das conversas. Esquecer, fica lá no limbo e aí depois de 2 dias você vai atender, ou senão você fala, não vou nem chamar porque o cara vai brigar comigo. 2 dias que eu já demorei. Então, essa é a média do que acontece. E é por quê? É porque o corretor é burro, é porque ele não quis fazer? Não, é porque realmente é muito difícil. Como é que você vai fazer? Você vai deixar quem você está atendendo em prol de atender aquela lead ali no momento? E o cara, quando ele está específico para isso, ele é mais simples. Tá. Deu para entender o que é o gestor de vendas imobiliárias, Fábio. Mas me fala aí, hoje, todo corretor precisa ser um corretor online, pelo que a gente conversou. Sim. Agora, nem todo corretor precisa ser um gestor de vendas imobiliárias, né? Não é obrigatório. Então, por que ele se tornaria um gestor de vendas? Por que ele daria o foco só nessa primeira etapa da venda? Bom, tem alguns motivos que podem levar ele a querer atuar só nessa primeira etapa, desempenhando essa função de gestor de venda imobiliária. O primeiro é ele gostar. Ele gosta mais da primeira parte. Então tem gente que tem mais facilidade ali, que gosta de marketing digital, que estuda isso, que gosta de internet, que sabe fazer as landing page aí, que sabe fazer os anúncios. E aí ele gosta tanto e faz tão bem isso que ele fala, poxa, se eu me aplicar e eu investir o meu tempo só nisso, para mim eu vou ficar muito mais confortável do que eu ficar na rua e fazendo esse tanto de coisas. Então, a primeira questão é, ele gosta realmente dessa parte. A segunda possibilidade seria indisponibilidade de tempo e de locomoção para a parte física. Então, eu já tive casos, por exemplo, eu tenho uma corretora que faz parte da minha comunidade, da comunidade do Corretor Máquina de Vendas, que é um grupo nosso fechado de alunos, e ela estava me contando, falando, Fábio, eu fui ser gestora de vendas imobiliárias porque logo quando eu entrei na carreira de corretora, depois de 1 ano, eu quis ficar grávida. E aí quando eu engravidei eu falei, poxa, como é que eu vou ficar me plantando o tempo inteiro? Como é que eu vou ficar trabalhando na rua sábado, domingo, feriado e tudo isso? Ela já não tinha mais essa disponibilidade de ir para campo. Eu tenho um gestor de venda imobiliária, por exemplo, que está dentro do nosso grupo, que ele falou assim, Fábio, eu moro no interior. Eu moro no interior próximo da capital e eu não queria mais fazer deslocamento para a cidade todos os dias. Eu preferia ficar lá no meu sítiozinho lá e tal, que eu conseguia fazer tudo. Quando eu precisava, eu ia. Eu tenho gente que falou assim, Fábio, eu tive que cuidar dos meus pais. Então, eu perdi essa disponibilidade que o corretor precisa ter de estar se locomovendo. Então, ele fala, Fábio, ou eu não gosto, ou eu não posso estar mais na rua. Tem a dificuldade de locomoção propriamente dita, né? A própria dificuldade de locomoção. Eu já tive teve uma profissional até que eu conheci, que ela é um pouco mais velha, ela também está no Nordeste, está na Bahia, e me falou assim, Fábio, eu decidi me aplicar mais a isso, eu nem sabia muito essa primeira parte, eu decidi aplicar muito Estudar, a isso. Né? Estudar e começar a ir para esse lado, porque comecei a ter crises de pânico no trânsito. Então eu não conseguia mais dirigir. E corretor sem dirigir, sem as pernas, já não funciona. Então não dá para ficar andando de Uber para tudo quanto é lado e tal, você tem muita coisa com o cliente. E aí ela falou, não, é uma questão para mim de saúde, basicamente, de que isso aqui está me fazendo mal, e para mim é muito mais agradável eu ficar. Então, essa seria uma segunda questão. Uma terceira questão seria uma questão de conversão mesmo. Então, Fábio, eu até topo, eu posso sair, eu posso ir, eu até gosto de fazer a parte com o cliente também, mas apesar de que eu gosto de fazer isso, às vezes eu não converto muito. Às vezes eu não sou muito bom em fazer isso. Eu atendo bem o cliente, eu consigo captar muitos clientes, mas eu chego lá na hora da visita e eu não consigo fazer a conversão proposta. Ou eu consigo a proposta, mas eu não consigo efetivar as minhas negociações. Então, poxa, se eu sou... por mais que eu goste de fazer aquilo, mas eu não sou exatamente o que tem o melhor desempenho, por que não estar, então, numa etapa onde eu desempenho muito bem, e deixar que outro profissional que tem mais facilidade, que se sente num lugar mais confortável de ser fechador, de arrancar proposta, de conseguir convencer o cliente ali para mandar para dentro do gol, fazer isso. E não tem nada de errado, é um jogo igual um jogo de futebol. Não é só o atacante ou o goleiro, cada um vai ter uma posição. Eu já vi corretor falando que, Fábio, eu tenho muita cara de novinho, sabe? Eu até trabalho há muito tempo, sou experiente no que eu faço, mas
o cliente não me dá credibilidade porque acha que eu sou muito menino, sabe? Tem muitos casos, assim. E por fim também ainda tem um caso de escala. Tem aquele camarada que ele pega e entende, ele fala assim, poxa, eu como corretor, eu vou ter X tempo. Eu vou conseguir atender X clientes. Agora, eu como gestor de vendas imobiliárias, cara, eu consigo trabalhar com 3, 4 corretores. Então, mesmo dividindo a comissão, no final do mês, eu ganho muito mais trabalhando com 5 caras, eu mandando eles fazerem visitas ali, eu coordenando isso, do que necessariamente se eu estivesse fazendo todas essas visitas. E essa informação, para mim, eu acho que é a mais relevante, porque eu já acompanhei muitos casos de sucesso aí dentro da comunidade de familiares que trabalhavam assim, tipo, mãe e filha corretoras. A filha, que era mais nova e tinha mais facilidade com essa parte de tecnologia, de anúncio e tudo mais, ela ficou focada na função de gestora, né? E aí ela encaminhava todos os atendimentos para a mãe, que tinha já um tato melhor com o cliente no presencial, que fazia as visitas, propostas, essas outras etapas da venda, né? E funcionava muito bem. Eu também acompanhei caso de marido e mulher também fazendo isso, né? E é interessante... Nesse momento, eu tenho aqui profissionais que provavelmente estão até nos assistindo agora e que estava falando comigo no Instagram, falando, não, Fábio, eu entrei para ajudar o meu marido. E na verdade, eu queria só ter umas ideias de como é que faz esse lance e eu descobri que eu vou ser GVI dele. Eu vou trabalhar junto com ele, ele vai fazer a parte de rua e eu vou fazer isso. Eu já tenho gente que hoje, eu tenho profissionais que estão na comunidade já há mais tempo e que hoje tem imobiliária. E começou desse jeito. A esposa foi e falou, não, meu marido é bom vendedor, ele é bom fechador, mas ele é péssimo na primeira etapa, ele é desorganizado para isso. Aí eu nem sabia que isso tinha nome, e aí aprendeu, estruturou, virou gestor de vendas imobiliárias, e depois falou o quê? Eu já não consigo mais fazer sozinha. Então eu preciso de corretores, eu preciso de secretaria de vendas e tal. Vamos abrir uma imobiliária. Aí deixou de ser uma coisa online e virou físico. Hoje tem escritório, secretaria de vendas, tem tudo isso. Você já está falando daquele que já se tornou grande, digamos assim. Cresceu, Mas tem também o caso de, por exemplo, de gestor de vendas imobiliárias que eu já vi, que ele começou trabalhando com a esposa, o contrário, né? Tipo, eu comecei fazendo essa etapa, com essa função, para organizar, digamos assim, os atendimentos do meu esposo. E depois, o número de leads que ele atendia era tão grande que o esposo não conseguia mais fazer todas as visitas. E aí ele trabalhava em parceria com mais 1, 2, 3 corretores. A gente tem o Alex, por exemplo, que começou lá em Santa Catarina atendendo com a namorada dele. Então, a namorada estava numa imobiliária, ele gerava também leads, fazia toda a parte a primeira parte de prospecção de imóveis, começou como gestor de vendas imobiliárias, trabalhando em parceria com ela, e depois ele fez exatamente esse movimento. Ele começou a trabalhar com mais 2 ou 3 corretores também em parceria, além dela, exatamente porque ela já não conseguia ir pra tudo. Eu vi assim, mas eu dou preferência, tipo... Eu dou preferência pra minha namorada, né? Fica em casa, né? E aí, o que ela não consegue atender, eu passo para outros. Quem controla para onde vai os atendimentos é o próprio gestor. Gestor. Então, isso também é uma coisa que acontece. E além disso, mas aí, nesse caso, já tem que ser uma coisa mais estruturada para não dar também atrito. Não dá para ser, o que eu acho que é melhor que vai fechar, vai para um, a xepa eu mando para o outro. O que normalmente se faz perfil, isso né? daí é perfil. Então, assim, a minha namorada, ela atende esses imóveis até 500 mil e eu tenho uma outra corretora que é muito boa, atende imóveis de alto padrão, então eu passo para ela. Ou ela gosta de atender lançamentos e aí, quando é imóvel de terceiros, eu passo para um outro profissional. Tem várias região. Região também é uma coisa que acontece muito. Não, beleza. Tá, a gente falou o porquê um corretor pode decidir ser um gestor de vendas imobiliárias. Mas também pode ser que ele não queira ser um gestor, ele queira trabalhar em parceria com o gestor, né, Fábio? Muitas vezes o corretor ele é melhor e mais eficiente fazendo essa segunda fase. Os exemplos que a gente deu aqui. Minha esposa, não sei o quê. Então essas pessoas, elas falam, não, olha, eu não sou bom,
Eu não sou extremamente organizado, eu não sou exatamente a melhor pessoa do mundo para fazer essa etapa. Então, Fábio, quantas vezes alguém fala comigo e fala assim, Fábio, eu tenho que ser sincero, eu amo atender o cliente, eu amo fazer isso, eu sou muito bom nisso, mas eu vou falar, se depender de mim, agenda, esses negócios, eu me embanando todo. Pô, então, nesse caso, se você vai desempenhar melhor uma etapa que você já viu, então faz todo o sentido do mundo você delegar isso para uma outra pessoa e trabalhar em parceria. Então, realmente é uma questão mesmo não só de aptidão, mas como de habilidades mesmo. Ali, tá, eu tenho muito mais habilidade, eu rendo muito mais fazendo essa etapa da venda. Tá, então aqui eu acho que a gente tem algumas situações diferentes, 3 situações diferentes, né, Fábio? Sim, a gente vai ter 3 situações dessa forma. Nós vamos ter, então, o corretor online, que basicamente, eu estou falando online, só para poder destacar essa questão de que ele vai fazer muita coisa no campo online. Ou seja, ele vai fazer prospecção online. Prospecção, estou falando de imóveis para poder fazer captação, caso ele vá trabalhar com terceiros. Mas, Fábio, não, eu vou trabalhar no lançamento. Tudo bem, de qualquer forma você está ali buscando os produtos muito no online. Não dá mais hoje em dia para você só pegar folheteria do produto. Você vai ter muita coisa obrigatoriamente que você vai ter que fazer no digital. Então, você vai ter que fazer prospecção de produtos no online. Você vai ter que fazer divulgação disso no online, nas redes sociais, nas plataformas de anúncios, Facebook Ads, na plataforma do Google, Google Ads, nos portais imobiliários, enfim, você vai ter que fazer divulgação nesses meios digitais. Você vai ter que fazer a gestão do atendimento de forma digital. Aquela agendinha de telefone ali até funciona, mas está com os dias contados, né? A gente tem que ter, Fábio, eu tenho que ter uma planilha, eu tenho que ter um CRM, eu tenho que ter alguma coisa para poder fazer isso. Então, o corretor online, ou seja, ele vai estar fazendo, a gente pode até chamar também de corretor digital. O corretor digital ele vai ter que fazer todo o processo da venda. Desde a captação, da estruturação, do lançamento do produto, até o momento da venda, registro e finalização desse processo lá no final. Então, esse daí é uma possibilidade. Então, esse corretor online, corretor digital, ele vai fazer todo o processo. Uma segunda possibilidade seria o gestor de vendas imobiliárias. Faz a primeira parte do processo. Então, ele vai fazer lá da captação até a visita e algumas coisinhas a mais auxiliando ali no final. E o corretor de imóveis mais tradicional, mas que ele vai trabalhar em parceria com o gestor de vendas imobiliárias, aí ele vai fazer só essa segunda etapa, ele vai fazer da visita para frente. Então esses seriam os 3 cenários distintos que nós teríamos. Beleza, então definidos os 3 cenários, corretor online, ser um gestor de vendas imobiliárias ou trabalhar associado a um GVI, né, um gestor de vendas imobiliárias. E aí, Fábio, qual que é o melhor? Aí, quando me fala assim, qual que é o melhor, vem aquele maledeto daquele depende. Porque, olha só, depende muito das suas próprias habilidades e da sua situação em cada um dos lugares. Fábio, eu tenho essa dificuldade de deslocamento, eu tenho uma criança que eu tenho que cuidar, ficou muito claro que nessa situação, para você se tornar um gestor de vendas imobiliárias, vai ser muito mais atrativo. Fábio, a minha habilidade, como a gente já falou, é da segunda etapa. Então é muito melhor se você trabalhar associado. Fábio, eu estou em um local onde eu não tenho uma demanda suficiente para trabalhar tanta gente. Então, nesse cenário, você muito provavelmente vai buscar ser um corretor online, um corretor digital, mas englobando todo o processo da venda. Então, cada cenário vai ser diferente para cada um e aí vai ter uma escolha melhor, né? Entendi. Faz todo sentido, mas, Fábio, você estava falando aí do cenário, por exemplo, do interior, né? Do corretor que às vezes trabalha numa cidade com uma quantidade menor de habitantes e aí para ele não faria muito sentido, você falou, ele trabalhar em parceria com um gestor de vendas imobiliárias. Por quê? Vamos lá. Eu estou explicando que toda a questão do gestor de vendas imobiliárias e do corretor trabalhando associado dessa forma tem a ver com escala, tem a ver com a possibilidade de você fazer muita coisa e que é muita coisa para ser feita. Então eu estou lá numa cidade como São Paulo, Rio de Janeiro. Cara, eu tenho muita coisa para fazer. Muita coisa para fazer. É muito imóvel, é muito cadastro, é muito sistema, é muito concorrente, é muito tudo.
eu unindo forças, muitas vezes vou conseguir vender muito mais e ganhar muito mais dinheiro mesmo dividindo a comissão ao meio. Por quê? Porque ao invés de eu fazer uma venda, 0 vendas, eu faço 2 vendas, 3 vendas, 4 vendas. E isso potencializado porque eu atendi muito mais clientes. Então eu sozinho vou gerar aí 30 leads, fazer 2 visitas e eu acompanhado eu faço uma visita todo dia. E aí eu tiro 3, 4 vendas no final do mês. Então eu ganhei escala por uma especialização numa etapa do processo. Entretanto, vamos dizer que eu estou numa cidade pequena, com 30 mil habitantes, 40 mil habitantes. Por mais que eu meta de lhe fazer ali anúncio, quantas leads entraram num dia? 2. 1. Por que está entrando? E quantos agendamentos de visita eu consigo fazer? 2, 3 por semana. Se eu colocar 2 pessoas, a gente vai explodir de fazer mais agendamentos? Não. Por quê? Porque o mercado ele bate um teto mais rápido. Então, nesse cenário, muitas vezes não é uma questão de você não foi inteligente o suficiente. Você está num mercado que não está te ajudando para poder pegar e fazer isso. Fábio, mas nesse cenário eu poderia pegar uma cidade maior e ser gestor de vendas imobiliárias, por exemplo? Próximo. Nem todo mundo quer fazer isso. Mas a pessoa, não, eu estou bem aqui, eu quero trabalhar aqui na minha cidade, já conheço todo mundo, está tudo bem, eu só preciso ter uma forma de fazer um pouco mais a parte online, eu tenho que fazer uns anúncios melhor, eu tenho que melhorar algumas coisas aqui, mas está dando certo. Então está tudo bem, também existe esse cenário. Às vezes você trabalha num produto muito específico. Fábio, eu trabalho vendendo um único loteamento. Só tem esse loteamento, não tem muito o que fazer. E ele gera X leads por dia, também não tem muito para onde ir disso daí. Eu vou pegar e já botar um gestor de venda imobiliária e fazer uma divisão. Nem sempre vai fazer sentido, porque talvez você não tenha esse potencial de escala todo nesse tipo de negócio. Então, a ideia de dividir as 2 funções está muito interligada com esse potencial de escala. Algumas vezes até alguns profissionais também vão fazer uma questão meio transitória. Então ele começa como corretor online, ele trabalhou já no imobiliário, trabalhou no incorporador, ele sai para trabalhar autônomo. Porque nesses cenários, o gestor de vendas imobiliário, ele faz muitas vezes as vezes da imobiliária. Se você for pensar, na imobiliária você não tem lá o suporte de um jurídico, você não tem um suporte de financiamento, de um correspondente bancário que faz a parte de financiamento, um gerente para te ajudar lá no fechamento, alguém que já fez captação, alguém que fez o captador, já fez os cadastros dos imóveis no sistema, então você já pega muita coisa ali mastigada. Fotógrafo, tudo mais. Fotógrafo, né, e etc. Então, o gestor de venda imobiliária, ele substitui muitas vezes a própria imobiliária. Aí, o gestor, você vai trabalhar com o gestor, mas às vezes você está no início. Você saiu agora, você quer trabalhar um tempo só, você quer aprender algumas coisas que você acha importante. E aí, isso também pode ser uma questão transitória, de você falar, eu vou trabalhar um tempo só para eu dominar mais todo o processo, até para eu poder saber o que cobrar da pessoa do outro lado, para eu poder ver se eu vou me identificar mais com uma etapa ou outra. Então, essa também é um cenário. Tá, então, você está falando do corretor autônomo aí, né? Na verdade, a gente poderia dizer aí que o corretor online, ele poderia ser um corretor autônomo que não está trabalhando com a imobiliária. Hoje, corretor digital, corretor online, na verdade, tem que ser todos os corretores. Mesmo os que trabalham dentro de uma imobiliária, mesmo os que trabalham dentro de uma incorporadora, de uma house, enfim. Todo mundo tá. Então, tem que então você está dizendo que um corretor que está trabalhando dentro de uma imobiliária, ele também tem que estar preocupado com os anúncios? Ele tem que estar preocupado com tudo isso. Se ele não tiver, muitas vezes ele fica para trás. Então, Fábio, porque nem sempre... Aí esse que fica aí 2, 3 meses sem vender. A imobiliária, a incorporadora, ela não gera, às vezes, a quantidade de leads que ele precisa, e ele precisa dominar isso. Aí, se ele está já junto da imobiliária, está já junto da incorporadora, não cabe dentro da comissão dele também ele dividir com mais um gestor de vendas imobiliário. Entende? Ele já divide com a incorporadora, ele já divide com a house, ele já divide com a imobiliária. Daquela parte dele, se ele ainda for pagar para outra pessoa estar gerando isso para ele, ele não consegue. Então, nesse caso, ele vai ser um corretor online, porque ele vai ter que dominar, mas ele vai ter que entrar um pouco também em coisas que ele antes achava que era só função da incorporadora ou era só função da imobiliária. Que é da parte de anúncios, que é da parte de uma série de coisas. Tá, mas aí você falou uma coisa interessante. Você falou assim, olha, se você é um corretor que trabalha dentro de uma imobiliária,
fica difícil financeiramente você encaixar com um gestor de vendas imobiliárias, né? Porque, basicamente, a imobiliária vai estar fazendo funções que são semelhantes, ou teoricamente deveria estar fazendo, né? Funções que são semelhantes ao do gestor. Mas me fala uma coisa, por que um corretor deixaria de trabalhar com uma imobiliária, né, que teoricamente tem uma estrutura muito melhor, né, e um time de pessoas maior, né, para dar suporte a esse corretor, e por que ele deixaria de ter essa estrutura de uma imobiliária e passaria a trabalhar associado a um gestor de vendas imobiliárias? Bom, aí a gente tem vários motivos. Um primeiro motivo seria comissão. Porque em imobiliário, incorporadora, muitas vezes não está fazendo um repasse para o corretor de 20%, 30%. E às vezes com um gestor de venda imobiliária ele consegue dividir meio a meio. E dependendo do cenário de onde ele está instalado, ele está dobrando a participação dele dentro da comissão. Então esse seria um primeiro motivo. Um segundo, e em muitos cenários ele consegue ter o mesmo volume do que ele teria recebendo da imobiliária, recebendo de um GVI, recebendo um gestor de vendas. Então, tipo, Fábio, eu recebo lá da imobiliária X clientes por mês, preparados, já as coisas meio feitas, e eu recebo essa mesma quantidade, mas eu vou ganhar mais, porque na divisão de comissão, assim, eu estou mais bem posicionado. Uma segunda questão tem corretores que não se adaptam muito bem aos modelos de imobiliária. Regra de vestimenta, e aí, desse jeito, é uma coisa muito mais... são menos pessoas, então as regras acabam sendo mais as regras dessas duas pessoas, desse time que é menorzinho ali. Só que, como o gestor de vendas imobiliárias já tem uma cabeça diferente, ele não é igual a uma imobiliária pequena. Ele normalmente já é uma pessoa que tem um conhecimento muito maior. Ele entende muito mais os processos, muitas vezes até que uma imobiliária pequena. Então, e outra questão uma imobiliária maior, às vezes você vai ter lá 20, 30, 40, 50, 100, 200 corretores. E tá todo mundo ali competindo entre si. Com o gestor de vendas imobiliário, às vezes o corretor ele é 1, 2, então 3. Então é muito mais, menos gente para poder dividir ali o peixe do que aquela pessoa está gerando. E isso às vezes se torna mais interessante para ele também. Entendi, Fábio. Não, então eu acho que deu para esclarecer aí que nós temos aí situações diferentes em que vale mais a pena você trabalhar como um corretor online, né, cuidando de todo o processo. Outro cenário em que você trabalha sendo o gestor de vendas imobiliárias, né, cuidando aí basicamente da primeira etapa, né, da venda, desse processo todo até chegar à venda, né? Ou a outra situação é você trabalhar associado a um gestor de vendas imobiliários. E o que é melhor vai depender de como você explicou, né? Vai depender Depende do cenário, depende das habilidades de cada uma das pessoas. Uhum. E em todos esses cenários é possível se ganhar dinheiro. E a gente tem exemplos de todos esses cenários funcionando. O que normalmente acontece também quem opta por ser gestor de vendas imobiliários, muitas vezes está com um embrião do que um dia vai ser uma imobiliária. E também os corretores associados sem também o fazem custo. isso. Sem o custo inicial. Então, sem ter aquela, eu vou... Porque muitas vezes eu converso com profissionais que me falam assim, eu estou abrindo o escritório agora, e eu pergunto, por que você está abrindo? Aí ele fala, ué, não é assim que faz para os clientes virem? Eu falo, cara, não vem um cliente aqui porque eu tenho escritório. O que vem cliente é porque eu tenho produto, o produto está divulgado, eu tenho quem atende, eu tenho quem faz tudo isso. Então, isso não necessita necessariamente do escritório. A gente até teve escritório desde o início, mas nós começamos, por exemplo, num coworking. Não era naquela bancada geral, a gente já tinha uma sala lá, mas a gente começou num modelo muito, muito mais simplificado de estrutura. Para quê? Para ser econômico e crescer rápido. Eu não queria pegar e colocar R$1 milhão na frente de estrutura, de tecnologia, de escritório, de não sei o quê. Tanto de dinheiro que a gente tem aqui dentro do escritório. Eu vejo muito corretor também fazendo isso, esse movimento de eu trabalho como gestor de vendas imobiliárias, depois eu abro um CNPJ, mas ainda não abro um escritório, não abro estrutura física. E depois, quando a quantidade de atendimentos é tão grande e aí precisa de mais pessoas, ou seja, precisa de um espaço, literalmente. Aí ele vai pro escritório. Aí ele já tinha um CNPJ antigo, às vezes de 3 anos, por exemplo, que ele já tinha aberto para gerar notas fiscais e ter toda essa parte, às vezes, de
de estrutura online mesmo para fazer parcerias, que às vezes ele é preferível para ele. E aí depois, quando ele fala assim, não, agora o problema é espaço, aí ele abre a imobiliária. Aí ele vai para o escritório físico, propriamente dito, e vira uma imobiliária. Tem gente que já tem o Cresce, já tem a pessoa jurídica, já abre lá o CNPJ, e aí faz um Cresce jurídico, roda com o nome de imobiliária sem ter escritório, mas já com o nome de imobiliária, como se fosse uma imobiliária online. E aí, na hora que ele se sente mais à vontade... Com site, com tudo, né? Com tudo. Porque o que você precisa do escritório mesmo? O escritório, ele é menos para o cliente e mais para você. O escritório é muito mais para os corretores do que para os clientes. Ah, Fábio, vocês não atendem cliente fisicamente? Lógico que eu atendo. Mas, nessa sala, inclusive. Nessa sala, inclusive. Mas eu conseguiria fazer muito do atendimento no escritório do cliente, na casa do cliente, na rua, no stand, em coworking. Dava pra gente fazer muita coisa. Quanto corretor não vai buscar o cliente na casa dele para levar em stand? Quantas vezes? Né? Então, assim, se a gente... Ah, Fábio, mas você faz muita venda dentro, que o contrato assinado dentro da empresa? Faço. Mas talvez eu faça muito isso porque tá aqui. Já que está aqui mesmo, já que é bonito, já que a gente está bem localizado, já que... Mas você poderia ter escolhido fazer uma parceria com um cartório bonito, com uma sala bonita e tal, onde ele assina e bate a foto, se quiser. A estrutura aqui hoje é muito mais assim, porque o meu time administrativo tenha conforto, para que o meu time de corretores tenha um lugar bonito para se sentar, para trabalhar, para conversar com o gerente, para atrair bons corretores. Então ele é muito mais hoje uma atração de equipe, uma gestão de equipe de dia a dia, do que necessariamente uma atração e uma gestão de clientes propriamente dito. E se você olhar, eu acho que o número de pessoas que a gente tem, que você tem aqui no administrativo, é bem grande, né? Ainda não ultrapassa o número de corretores, porque são muitos corretores. Mas como o corretor, ele não fica propriamente dito no local, porque ele tá fazendo visita, tá andando e tudo mais, às vezes tem mais gente do administrativo. Sim, tem horários que a gente chega aqui que tem muito mais gente de administrativo do que exatamente de corretores. Por mais que o time de corretores como um todo seja bem maior ainda. Mas sim, então isso mostra muito o porquê que a gente tem a estrutura e tudo mais. Beleza, Fábio. Eu acho que deu para esclarecer aí o que é melhor, né? Que vai depender para cada um. Quais cenários, né? Para cada um vai ser melhor. E é isso. Isso aí. Muito obrigado e até a próxima. Obrigada, até lá.